Olá! Hoje nós não estamos bem e nós temos todo o direito de não estar bem, né? Eu pelo menos tô com uma ressaca dessas eleições, me sentindo assim muito estranha. E eu acho que é absolutamente natural. Eu acho que nós temos que nos dar o direito de não estar bem, de não se sentir bem com as coisas que acontecem, mas entendendo que isso é um jogo. É um jogo sujo, nós vimos que é um jogo sujo, foi um jogo sujo, jogado de uma forma suja, né, por quem sempre esteve à frente do poder, de uma forma às vezes até secular, né? Mas enfim, eu acho que estamos nesse jogo, nós resolvemos participar desse jogo, então é isso, vamos hoje curtir essa nossa ressaca. Para ajudar nesse momento, eu trouxe uma pergunta do Livro dos Espíritos, do capítulo 8. Eu vou ler essa pergunta e depois eu quero fazer uma conversa, que eu acho que conversar a respeito sempre ajuda, né? Sempre ajuda. Pergunta 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Aí a resposta. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Sempre lembrando que o contexto histórico de quando foi escrito o Livro dos Espíritos era o século XIX. Mas existem coisas que ainda hoje nós podemos trazer para essa nossa realidade, sem falar nos fundamentos, né, da doutrina espírita, que isso eu tenho um vídeo específico para isso. Mas algumas coisas das leis morais nós podemos ainda trazer para a gente, fazendo aquela contextualização. O convívio, o contato social, uma das ferramentas mais poderosas para esse contato social é uma eleição. Através da eleição, a gente consegue ver quem são os que sintonizam com determinada ideia, quem são os que se rebelam contra determinada postura, aqueles que utilizam de ferramentas baixas e sórdidas, né, durante o jogo. Enfim, o jogo político, ele é uma representação do que são as nossas realidades, né? As coisas que vivemos, as coisas que buscamos, e ali estão entes, né, que são os candidatos, os políticos e todas as forças envolvidas que representam esse tabuleiro. O fato de que vimos nessa eleição misoginia, machismo, mentiras, votos sendo comprados assim, à luz do sol, não é mais nada escondidinho na penumbra, não, é à luz do sol. Quando a gente vê esse tipo de coisa, nós temos ali uma representação da sociedade, nós temos ali um pequeno universo, um recorte muito interessante. Como o progresso se faz através do contato, é através do contato, é através do embate, muitas vezes, que nós vamos conseguir solucionar essas chagas, né? Melhorar essas chagas. E entender que progresso, no século XIX se entendia uma coisa, hoje progresso se entende preservação da natureza, progresso se entende respeito dos direitos humanos, progresso se entende respeito dos animais aos animais, né? A fauna, a flora.
ao solo, aos rios. Progresso hoje, para que nós possamos, enfim, alcançar, né, o tal estágio de regeneração que é tão esperado pela maioria dos espíritas. A lei do progresso, este progresso só se fará através da ética, através do belo, através do bom, do justo. Sem justiça social, esse progresso não nos interessa. Com desmatamento, com devastação, esse progresso não nos interessa. Com agressão e com massacre às minorias sociais, étnicas, esse progresso não nos interessa. Então, nós precisamos tentar caminhar ao lado daquele progresso, buscando aquele progresso ou tentando encontrar um caminho que nos leve a esse progresso que nos interessa. E estar ao lado de pessoas que defendem essas bandeiras. E isso a gente faz no jogo político. Quando nós encontramos políticos que defendem as bandeiras que vão levar a esse progresso integral, a esse progresso humano, né, espiritual, um progresso total, onde o ser humano se desenvolve integralmente. Se nós ainda não conseguimos vencer as nossas demandas, é porque ainda a sociedade não está pronta. E nós vamos ter que tentar encontrar maneiras de fazer com que a sociedade entenda a necessidade desse progresso humanitário, desse progresso com justiça social, desse progresso com preservação da natureza, desse progresso com respeito aos animais, sem o jogo sujo, né, que fez parte e ainda faz parte de todo o jogo político aqui da nossa sociedade. Então, se a maioria da população não está pronta para essas bandeiras da justiça, do bom, do belo e do justo, se a maioria da sociedade não está pronta para isso, nós precisamos tentar encontrar uma forma de tocar esses corações, de tocar essas consciências. Eu arrisco a dizer que nós da esquerda não podemos deixar de lado o discurso espiritualizante, um discurso, não aquele discurso fundamentalista, né, de que a minha fé é a verdadeira, não. Tentando entender as espiritualidades que estão aí, que existem, tentando entender e tentando deixar espaço para que as pessoas encontrem no nosso discurso, encontrem no nosso discurso o apoio, o amparo, né? O abraço, porque se perdemos a eleição, houve misoginia, houve machismo, houve compra de votos, mas também nós precisamos entender onde nós precisamos melhorar, né? Qual o ponto que nós precisamos melhorar. No início dos anos 80, quando a teologia da libertação era uma força social, esse discurso espiritual era contemplado. Hoje, esse discurso espiritual está sendo contemplado pelos pastores neopentecostais da teologia da prosperidade, que incutiram e continuam incutindo na cabeça dos seus, né, do seu rebanho, a coisa do medo, do ódio, enfim, sentimentos baixos, sentimentos tristes, deletérios, que não constroem nada, que não constroem nem o bom, nem o belo, nem o justo, né? Que simplesmente aplaudem toda essa infâmia. Então, aos poucos, nós vamos ter que tentar encontrar uma brecha para furar essa bolha de ódio, de culpa, de medo, de pecado, de demônio, essa coisa ruim que está transformando a nossa sociedade nisso que está aí, né? Que não é nada
nada promissor e muito longe desse mundo de regeneração que a maioria dos espíritas aguarda. É isso, gente. Eu hoje vou curtir a minha ressaca, vou curtir essa é uma ressaca emocional, né? Vou curtir esse momento para pensar, para fazer um balanço, mas sem desânimo, né? Sem tristeza, sem dizer tristeza até que sim, porque eu acho que temos todo o direito de ficarmos tristes, mas sem desânimo, sem entregar os pontos, porque estamos aqui até hoje em pé, né? De cabeça erguida, porque nunca entregamos os pontos. Para encerrar, eu sempre me lembro da presidenta Dilma no dia do golpe, quando ela fez o último discurso para abandonar o Palácio Alvorada. Ela citou um trecho do poema do Vladimir Mayakovsky, poema "E então, que quereis?". Eu vou ler esse trechinho. "Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as, como uma quilha corta as ondas." É isso. A gente tá triste hoje. Amanhã estaremos erguidos de novo, lutando por um mundo com mais justiça social. Um grande abraço, até a próxima.